Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Dando prosseguimento, então vamos aqui então escrever que se a derivada, o operador de derivada em relação ao tempo aplicado sobre essa estrutura funcional é igual a zero, significa que toda essa estrutura funcional, por definição, ou com base, por quanto admitamos e consideremos as propriedades estudadas sob o contexto da análise real, a saber, quando o limite de constante sendo então a própria constante, implica, por conseguinte, por consequência, que a derivada dessa tal constante é igual a zero. Então, o seno aqui, cujo argumento é ΔK, multiplicado por x menos velocidade de grupo de ondas quânticas de matéria. Aqui está. Esse seno é elevado a expoente 2, dividido por x menos velocidade de grupo de ondas quânticas de matéria, multiplicado por tempo. Todo esse termo elevado a 2, isso é igual a uma constante. Uma constante no tempo. Muito bem, uma constante numérica. Então, nesse caso, nós estamos observando e sabendo previamente, uma vez que ΔQ é diferente de zero e ΔK é uma constante numérica, então nós temos também sabendo que ΔK é diferente de zero e ΔK é uma constante numérica, e seno, certo, vamos sabendo que entendendo que se tudo isso é uma constante, então o seno de ΔK, cujo argumento é ΔK multiplicado por x, multiplicado por velocidade de grupo, multiplicado por t, isso é uma constante. Esse seno é uma constante numérica. E associado a isso, o x menos velocidade de grupo multiplicado por t também é uma constante numérica. Então, quando o termo que está no denominador é uma constante numérica, aqui, elevado a expoente 2, não é? Então, vamos rigorosamente fazer. Elevado a expoente 2 é uma constante numérica. Esse termo elevado a expoente 2 é uma constante numérica. Então isso implica que o seno é uma constante numérica também, obviamente com outro valor. E aqui o x menos velocidade de grupo multiplicado por t também é uma constante numérica. Porque pelo fato de que esse termo elevado a 2 é uma constante numérica, significa que esse termo é uma constante numérica. O mesmo vale para o seno. Seno elevado a 2 é constante numérica, o que implica que o seno é constante numérica. Se o seno é constante numérica, então o argumento do seno é uma constante numérica. Vamos explicar aqui, escrever aqui. Então, ΔK multiplicado por x menos velocidade de grupo multiplicado por t também é uma constante numérica. A questão é que ΔK sendo uma constante numérica, e nós sabemos disso com base em aulas anteriores. Evidentemente ministradas sob o contexto da nossa playlist denominada mecânica quântica. Então, nesse caso, sendo ΔK diferente de zero e constante, então também implica que x menos velocidade de grupo multiplicado por t
também é uma constante numérica. Então, nesse caso, podemos concluir fazendo a seguinte análise. Aplicando a derivada em relação ao tempo sobre x menos velocidade de grupo de ondas quânticas de matéria multiplicado pelo tempo. Isso é equivalente a derivar em relação ao tempo uma constante numérica. Uma constante numérica. E nós sabemos que o limite de uma constante é a própria constante e, por conseguinte, derivada de constante é igual a zero. Então, isso é igual a zero. Muito bem. Então, aqui nós podemos aplicar a derivada da soma. Então, aqui nós temos derivada em relação ao tempo aplicada sobre x menos velocidade do grupo de onda quântica de matéria multiplicado pelo tempo, isso é igual a zero. Então aqui nós temos derivada de x em relação ao tempo menos derivada em relação ao tempo aplicada sobre a velocidade do grupo de onda quântica de matéria multiplicado pelo t e pelo tempo, isso é igual a zero. Então vamos disponibilizar mais espaço. Vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos disponibilizando espaço para nós finalizarmos essa conta. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.